Obrigado, Neto, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Nós estamos ali em Fortaleza há 4 anos. Chegamos a 10 dias antes da pandemia para plantar uma igreja do zero. Então eu sei os desafios que vocês vivem e eu sei das alegrias que vocês também vivem a cada conquista, a cada ovelha, a cada equipamento, a tudo que vai avançando na igreja. É a mão de Deus, é a graça de Deus. Nós temos vivido isso há 4 anos. Hoje nós estamos com uma igreja com 450 ovelhas. Já formamos uma turma do Carisma, estamos na segunda turma, já consagramos 3 pastores locais, graças a Deus, estamos formando mais obreiros e estamos hoje com a Regional do Ceará, com 9 igrejas plantadas e 7 em andamento para serem plantadas, em GCs. Então a Ceará é grande, muitos são cearenses. Estamos lá para plantar o reino dos céus naquele lugar, em nome de Jesus. A Sara é terapeuta ocupacional, ela trabalha no secular e me ajuda na igreja, naquilo que ela consegue com as mulheres, no dia a dia da igreja, nos gabinetes, e junto temos essa parceria. A habilidade dela lá no meio profissional é uma mão de Deus lá, e eu como pastor é a mão de Deus cuidando das ovelhas, e assim a gente vai trabalhando nessa jogada linda que Deus nos construiu, e um respeitando o que Deus chamou o outro a fazer, um investindo no outro, acreditando no outro, e assim vamos crescendo como família, como pessoa e como filhos de Deus, amém? Então, sem mais delongas, já apresentado a nossa vida, eu quero te convidar a abrir 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês que tem queimado no meu peito há algum tempo, porque ela fala muito sobre a minha própria história, e agora celebrando 10 anos de casados, isso está muito mais latente na minha vida. E eu quero trazer essa palavra mesmo como algo profético sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Diga assim, poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Verso 6, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês, amém? Até aí, por enquanto. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre sofisma. Não sei se você tem já ouvido falar sobre essa palavra, mas o sofisma, ele é um raciocínio vicioso ou viciado. É aquele pensamento que tomou conta de você ao longo da história. É aquela crença que você carrega, que parece verdadeira, que às vezes tem fragmentos de verdade, mas ela é mentira. Ela até usa a verdade como um pseudo-fundamento, mas na essência não é aquilo que ela quer dizer. Ela parece correto, ela é concebida às vezes até com a intenção de induzir o erro. É uma mentira propositalmente maquiada por argumentos verdadeiros para que possa parecer real. Quer um exemplo prático? Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantos pensamentos que nós abraçamos, quantos conceitos abraçamos, quantas verdades que o mundo injeta e nós acreditamos e fundamentamos a vida e nós não percebemos que é um caminho de morte. Por que isso é importante? Porque Satanás, aprenda isso para a sua vida, Satanás trabalha com argumentos. Satanás, ele não é criativo como parece, ele é o mesmo do mesmo. Quando você olha no céu, ele se levanta contra Deus, qual a arma que ele usa? Argumento. Ele vai nos anjos, argumenta, e uma parte acredita no argumento dele, e toda essa parte que acredita no argumento dele é jogado por terra junto com ele. Parecia um caminho de vida, um caminho de trono, um caminho de glória,
se tornou um caminho de morte. Quando você vem para a terra, encontra a serpente conversando com a Eva. Qual foi a maneira que Satanás induziu Eva ao erro? Usando conceitos de Deus, usando argumentos que pareciam ser válidos por Deus, induzindo Eva a cometer um pecado através do argumento. E a Eva não teve capacidade de argumentar da maneira correta e usar a arma da nossa milícia, que é poderosa, para vencer Satanás. E ela caiu, juntamente com Adão e toda a humanidade. Toda a desgraça que o mundo vive, nasceu aí. Essa é a origem do sofisma. Essa é a origem de todo o mal que nós temos hoje. Satanás enganando o homem com argumentos. Aí você vem adiante na história, você encontra Jesus no deserto. E Satanás vem até Jesus e começa a usar a palavra para argumentar contra Cristo. E por que Jesus não caiu? Porque Jesus usou a palavra. A arma da nossa milícia é poderosa. E quando Jesus usa a palavra para contrapor as palavras de Satanás, Jesus então sai vencedor daquele duelo de argumentação. Quando você olha para a história da humanidade, você tem, ao longo da história, alguns reinos que passaram por essa terra e que dominaram. E você olha o Império Romano, ele dominou muitos povos, muitas nações, muitos territórios, com arma bélica. E você vê o mundo grego conquistando muitos lugares através da filosofia, do conhecimento. Hoje, quando você olha para a história da humanidade, as marcas deixadas pelo Império Romano são bem menores que as marcas deixadas pelo Império Grego, pelo conhecimento. Porque os gregos trabalharam a mente. E até hoje, a linguística tem fundamentos no grego, a filosofia tem fundamento no grego, a ciência tem fundamento no grego, os gregos ainda estão aí com seus conceitos. Enquanto os romanos, você tem que ir em Roma para ver a história, praticamente. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Que parece nem uma pregação, parece um discurso filosófico. Mas na verdade é porque é aí que mora a grande batalha espiritual que nós vivemos. Quando você vê no Velho Testamento, Deus dá uma promessa ao povo de Israel, que tinha uma terra prometida, e você vê os espias sendo enviados lá em Números capítulo 14. Você encontra ali Josué e Calebe, junto com os demais, e todos viram uma terra boa, mas só Josué e Calebe conseguiram guardar na mente e no coração a promessa de Deus, e não ser levado pelas mentiras que os olhos estavam dizendo. Aquilo que os olhos estavam dizendo parecia uma verdade, humanamente era uma verdade, eram gigantes, mas aquilo que o coração dizia é que o seu Deus era maior do que aqueles gigantes. Os sofismas entram aí quando argumentos de fora, quando situações externas começam a contaminar as convicções internas, quando o óculos que você está usando não é mais o da palavra, mas é o óculos natural, é o óculos emocional, sentimental, são as marcas da vida. E Satanás começa a usar tudo isso para enganar, para contaminar a nossa fé. E por que isso é importante? Porque ao trazer à memória o nosso tempo hoje, 10 anos de casados, eu me remeto lá no meu passado, aonde um dia eu não acreditei que eu poderia casar, aonde eu acreditei que eu não teria um futuro, aonde eu acreditei que eu teria que tirar minha vida aos 22 anos, pular de um prédio, morando em Portugal, sendo imigrante, como vocês são. No terraço do prédio, olhando para baixo, uma voz veio: pula e acaba com sua dor. Em depressão, quebrado, humilhado, envergonhado, era atleta de futebol, caí em conta de falso empresário, passei fome, fui humilhado, fui posto para fora de casa, dormia em cama pego no lixo, roupa de frio pego no lixo, arroz e ervilha, arroz e milho, arroz e salsicha, nem me dê isso no almoço, pelo amor de Deus, nunca na vida. Socorro, Deus. E tudo isso gerou em mim uma mentalidade adoecida, uma fé doente. E quando eu via pregadores pregando sobre fé, sobre a história de José, a vontade que dava de jogar o sapato no pregador e ir embora, porque aquilo era mentira, aquilo era utopia, Deus não faz.
E eu fui tomado de uma incredulidade sendo crente, líder de jovem na igreja. Era tão crente que eu até fazia louvor. Hoje não faço mais. Descobri que eu não canto nada, eu parei. Provérbios 23, 7 fala assim: como imagina na sua alma, assim você é. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, eu não creio nisso. Mas estou falando de um pensamento bíblico. Como você cria dentro de você as verdades que norteiam você, vai determinar os seus passos, vai determinar o seu futuro, vai determinar como você vai ser, como vai ser sua vida. Como você está por dentro, que tipo de pensamento norteia a sua vida, que tipo de verdade você abraça, qual a voz que ecoa dentro de você diariamente, impelindo você a viver ou não viver. Efésios 6,16 vai dizer para nós sobre a armadura do Espírito, sobre nós tomarmos o capacete da salvação, tomarmos o escudo da fé. Por quê? Porque o diabo lança dardos inflamados sobre nós. Dardos inflamados, pequenas setas, que muitas vezes são invisíveis, e ele joga na gente, contamina nosso pensamento. Vou dar um exemplo. Nossa primeira filha nasceu. Quando nasce o primeiro filho, quem é mãe sabe que a vida íntima do casal, ela gera uma mudança, porque a criança suga a mãe. E eu fui até a minha esposa questionar, que eu estava insatisfeito. E aí nós fomos conversar, e ela foi expor o lado de mãe. Eu fui conversar com um pastor amigo meu, que esfregou na minha cara a mesma verdade que ela. E eu fui entender de onde vinha o sentimento que brotou em mim de rejeição. Não é que ela me rejeitava, é porque no ventre da minha mãe fui rejeitado. E eu achava que aquilo estava curado. Mas naquele dia Deus me mostrou: você ainda está acreditando na rejeição. Olha como um pensamento pode nortear suas relações. A gente teve uma conversa, choramos juntos, oramos, Deus curou, e hoje eu sei que eu sou tão amado, aleluia. Meus irmãos, esses sentimentos que vêm, Satanás coloca em nós mentiras que parecem verdades, e a gente acredita, e a gente norteia a nossa vida baseado nisso, com setas do maligno, pensamentos, ideias e sugestões. Posto isso, eu queria que você refletisse sobre a sua história. Qual as mentiras que você ouviu ao longo da vida, que talvez até hoje a norteia os seus passos? Mentiras que você ouviu desde a infância. Por exemplo, que você não tem valor algum, que você é incapaz. E você é do tipo de pessoas que sonha, talvez, que projeta, mas sempre a bola bate na trave e nunca entra. Eu já vivi isso demais. O sonho, o projeto, tudo certo, agora vai, se enche de empolgação, se enche de ânimo, e quando você vai, a bola bate na trave, e sempre do lado de fora da trave, não do lado de dentro. Que desesperador. Parecia que ia acontecer, mas aquele pensamento vem dizendo assim, desde a infância: você não tem valor, você é incapaz. Pensamentos talvez que vêm sobre você dos sofrimentos que você já viveu, dos sofrimentos que você já passou, e você criou dentro de você uma forma de se proteger, sempre pensando que não vai dar certo, já estou pronto para dar errado, já estou pronto para o negativo. Você não tem empolgação e ânimo para vencer, porque você acostumou tanto com aquele sofrimento, que você acha que a sua vida vai sempre ser para o lado do sofrimento. Outras mentiras que o diabo joga na mente é a culpa. Quantos crentes tomados pela culpa dos seus erros do passado, e o diabo joga na sua mente todos os dias: você não vai conseguir, você não vai dar certo, não há esperança, Deus não vai te perdoar, você não pode porque você carrega uma culpa, quando a Bíblia diz que Deus perdoa, e se confessarmos uns aos outros, somos curados. Quantos gabinetes eu já fiz de moças que perderam a sua virgindade e não acreditavam mais que poderia ter um bom casamento, porque então ela perdeu a virgindade, e nós esquecemos que santidade é muito mais importante que virgindade.
Porque a sua pureza natural jamais substituirá a pureza espiritual. Por mais que você seja virgem, você é filho de Adão caído, você precisa da santificação em Cristo. Não estou desprezando o fato de ser virgem. Estou dizendo que, por mais que você tenha perdido isso, o sangue de Jesus purifica. E as pessoas acreditam naquilo e carregam culpa. Talvez fez um aborto. Fez um aborto e você carrega a culpa. Eu sou um assassino. Eu já atendi um jovem assim numa vigília. Jovem no louvor. E depois ele desce do louvor chorando. E eu vou até ele, lá em Belo Horizonte. Eu vou até ele e ele começa a falar: eu sou um assassino. Eu falei: como assim, meu irmão? Vou chamar a polícia. Aí eu fiz um aborto, mas a minha namorada. Filho de pastor, ministro, carregando uma culpa. Numa vigília, o fogo caindo, de noite, de madrugada, chamei ele no cantinho, conversei com ele, ministrei graça sobre a vida dele, ele foi liberto, restaurou a vida dele e está fluindo, hoje ele é pastor. Sofismas que aprisionam a culpa. Qual é a culpa que você carrega? E talvez você está aqui carregando culpa e você não entende que Jesus já te perdoou e você pode andar para frente. Pessoas que carregam abuso. Quantos gabinetes na igreja eu faço de pessoas que carregam abuso na sua história, e esse abuso paralisou a sua vida lá atrás na história. Ele está com 40 anos, mas ele vive aquela história de 5 anos de idade, porque ele não entendeu que a graça o alcançou. O diabo colocou na mente dele: você é sujo, você é suja, não há esperança. Essa semana retrasada, eu e a Sara atendemos uma moça, marcou meu ministério, que serve de lição para nós, pastores, quando estivermos criando nossos filhos na igreja. Essa menina foi criada desde a sua infância com os pais missionários, que deixavam ela em casa com a avó e passava 10, 20, 30 dias na estrada pregando o evangelho, fazendo a obra. A avó doida mesmo, batia de espancar. Aos 12 anos de idade, fazendo aula de música com o professor da igreja, o professor seduziu a menina, levou-a a apaixonar por ele e levou ela para a cama. Não foi uma violência física, porque ela consentiu, mas foi uma violência emocional, porque ela tinha 12 anos. E essa menina cresceu com marcas na alma. O pai e a mãe distante, não tem com quem conversar. Minha avó é doida, me espanca. E um homem mais velho que eu achava que ia ser um colo para mim, faz isso comigo. Essa moça casa, o casamento não dá certo por vários motivos, estou resumindo a história. Essa moça sai do casamento, sai da casa dos pais e se envolve com uma mulher que a abraçou e a amou. Passou um tempo com essa mulher, vivendo uma vida de homossexualidade, até que um dia o Espírito Santo falou ao coração dela. Ela então começa a buscar igreja, começa a buscar um ambiente, cansada de igreja, viu tanta coisa que o pai passou, viu os abandonos que a própria igreja às vezes comete com os pastores, o pai passando fome, a mãe passando fome, aquela confusão toda, dor contra a igreja, tristeza contra a igreja. Ela bate na nossa igreja e marcamos o gabinete com ela, e ela contando a história. Resumindo bem para vocês, a menina canta e toca desde criança, uma voz extraordinária, frequentando boates de homossexualidade, droga e confusão. Ela abre o coração com a gente, chora com a gente ora com ela, e Deus falou no meu coração: pega um violão para ela. Peguei o violão lá da igreja, lá no meu gabinete, coloquei na mão dela e falei assim: vamos louvar ao Senhor juntos. E ela: o que eu tenho que cantar? Eu falei: o que tiver no seu coração. E ela começou a dedilhar, e começou a cantar, e aquela voz linda foi enchendo aquele ambiente. De repente estava eu e a Sara chorando, orando em línguas, a menina cantando e cantando em línguas, e cantando em português, e cantando em línguas, e nós não sabemos quanto tempo passamos ali dentro. Só sei que tinha um outro rapaz esperando no gabinete, tadinho, ficou lá desesperado. E nós aí no quarto, né? Nosso escritório foi o quarto, só no Xaramanaia. E Deus foi renovando aquela garota. No final ela disse para mim assim: eu estava procurando uma igreja, agora eu quero ficar aqui. Ela acreditou nos sofismas durante muitos anos. Hoje ela está com 30 e poucos anos. Perdeu tanto tempo acreditando nas mentiras do diabo, por causa dos abusos que a vida proporcionou, a rejeição que os pais, em nome de Deus, proporcionou, o distanciamento dos filhos, o fracasso que ela viveu na sua vida no casamento. Ela fracassou,
então não podia acreditar mais que Deus poderia fazer. Ela fracassou com seu ministério, porque agora largou o altar para ir para as boates. Ela fracassou na caminhada, ela acreditou em mentiras que foram contadas para ela ao longo da história, e ela paralisou a vida dela. Quantos crentes carregam mentiras doutrinárias, por exemplo, que você é amaldiçoado? Eu sou amaldiçoado porque minha mãe fez isso, meu avô fez aquilo, meu bisavô foi aquilo. Irmão, seu avô e seu bisavô não tem nada a ver com isso. Quem tem problema espiritual para ser resolvido é o Adão quando caiu. Mas uma vez que o segundo Adão veio e te fez uma nova criação, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, e você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo, acabou, você não é amaldiçoado, isso é mentira. São doutrinas erradas que aprisionam, não doutrinas que libertam. Você não é amaldiçoado, você é abençoado. São mentiras que aprisionam as pessoas. Parece verdade, usa até a Bíblia, usa o Velho Testamento, mas o mesmo texto do Velho Testamento fala que aquilo não é uma doutrina. Era um costume, era um pensamento que eles tinham. Mas os dentes do filho não vou embotar porque o pai comeu. Cada um é responsável pela sua história. Talvez você carregue um sofisma de que na minha família todo mundo divorciou, eu vou divorciar. Está na hora de você trocar esse pensamento por aquilo que é bíblico. Talvez você carrega na sua mente, ninguém prosperou na minha família, então eu não vou prosperar. Está na hora de você trocar a sua mentalidade. Talvez você carrega uma história de que na minha família ninguém nunca venceu, também não vou vencer. Está na hora de mudar esses pensamentos. A gente estava ontem conversando sobre isso. Nasci na roça, no interior de Minas. Tem algum mineiro aqui? Valadares? De onde? Poste Caldas. Eu sou de Conselheiro Pena, divisa com Valadares ali. Só tem esse povo aqui em Boston. Tomaram Boston. Eu estive em Boston, eu conheci gente da minha roça. Parentes. Lá em Boston. Quando eu falei de onde eu era, jogasse um queijo, dava briga. O grito é cearense, é verdade. Tá com o pau, doido? É assim, lá no Ceará. Mas eu estava falando com a Sara, fez a gente sair da roça, sem perspectiva alguma. E quanto tempo a gente acredita que não vai dar em nada na vida, por causa do nosso histórico, e esquecemos de renovar nossa mente, como Paulo diz em Romanos. Transformai-vos pela renovação da mente, para que então vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que o Paulo está ensinando para nós aqui em Romanos é exatamente a batalha espiritual diária, é aqui na mente, como você crê. Não estou falando de positivismo, eu estou falando de abibliar a mente, porque a nossa fé, ela é com o coração e com a mente e com os lábios. Você entende, você crê e você reproduz. Com o coração você crê para ser salvo, com os seus lábios você declara a sua salvação. Com a sua mente você entende. A fé é racional, ela é inteligente. Está escrito, logo eu entendi, logo eu creio, logo eu vou falar e logo eu vou viver. Nós não temos capacidade de mudar o ambiente à nossa volta, mas nós podemos mudar o ambiente dentro de nós. E aquele que nós cremos aqui dentro muda o ambiente à nossa volta. Não é à toa que no Sermão do Monte Jesus fala para nós: bem-aventurado o homem do coração puro, porque este vai ver Deus. O coração puro, o coração alinhado com a palavra, você vai ver Deus. Vai ver Deus como? Não só na eternidade, mas agindo hoje na sua vida. Começa aqui dentro. Não há esperança para o homem que se entregou aqui dentro, mas há esperança para aquele que tem fé. Não é positivismo, é Bíblia na cabeça. E aí você se torna alguém positivo, ousado, com coragem, mas é baseado, fundamentado na palavra, não em si mesmo. Nada contra os coaches, tem o lugar deles. Eu acho que eles têm ajudado muita gente que não acredita em nada. Mas as palavras e as técnicas deles têm limite. Mas as palavras do nosso treinador, Espírito Santo, não tem limite. Tudo pode, tudo pode, tudo pode. Creia no que Deus está dizendo para a sua vida.
Parece impossível muitas coisas na sua vida, mas se Deus liberar uma palavra, ninguém poderá te parar. Irmãos, por que o povo é destruído? Oséias vai dizer que falta conhecimento. Por que o povo é escravo? Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Você está percebendo que tudo passa pelo campo do pensamento, do acreditar? Por que os espias não entraram, viram, ficaram com medo, mas Josué e Caleb tinham um espírito diferente, tinha uma forma de enxergar diferente, tinha uma cosmovisão diferente. Você não pode enxergar a sua vida a partir de você, a partir da sua história, a partir dos seus sofrimentos, a partir das suas perdas, a partir das suas frustrações. Não, você tem que enxergar a vida a partir do que Deus diz. Se Deus disse, eu vou. Se Deus falou, eu vou dar um passo. Se Deus me deu uma palavra, eu vou andar. Se Deus mandou, eu vou andar. Eu vou andar. A sua fé tem que ser o alimento, o combustível, o fundamento, o piso que você pisa, a estrada que você anda. A busca do seu destino tem que ser a palavra de Deus, não os sentimentos. E eu quero liberar algumas palavras para o seu coração que são remédios. O salmista vai dizer para nós no Salmo 113, 7 e 9: o teu Deus ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para sentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. 4 anos de casados, nós sonhamos já em ter nosso bebê, e a gente não conseguia engravidar. E aí fomos ao médico, a médica falou que ela estava ovulando para 30 mulheres. O problema era comigo. Olha o problema do sofisma, Neto. Eu não fui fazer espermograma, porque meu testemunho de conversão passa pela santificação sexual. Aos 22 anos eu me converti de verdade, filho de crente. Aos 22 eu tive um encontro com Jesus. Fiz um voto de nunca mais tocar em nenhuma mulher e não ter nenhum prazer sexual até meu casamento. Não sabia que ia demorar tanto. Inocente. Tinha 22, casei com 37. Passei esses anos todos na seca do Nordeste. Sem ver pornografia, sem masturbar, sem tocar em mulher de forma indevida. Então eu tinha esse testemunho como um troféu, como um orgulho. E eu não sabia disso. Quando veio para fazer o exame, eu não vou fazer porque eu sou crente. Eu não vou pecar. Orgulho religioso. Sofisma. Parece puro, parece santo, mas é um orgulho. Então, a gente não consegue engravidar. Eu fui ao médico, fiz um monte de exame, e o médico disse que o meu problema era, eu tinha muito espermatozoide, mas com baixa qualidade. Eu fui para casa, chorei no colo dela, choramos muito, oramos, e eu falei: Deus, eu preciso de um mimo do Senhor, eu preciso de um carinho do Senhor, eu não aguento mais isso. Passa-se uns dias, nem o tratamento eu tinha feito ainda. A consagração pastoral dela veio, ela foi consagrada pastora, já grávida, sem saber. Na segunda seguinte, ela acorda de manhã emocionada, sentindo que estava grávida. A mulher sente, né? Ela sentia que estava grávida, não me contou nada. Ela foi lá, fez o exame, preparou uma caixinha, escrito assim: você pediu a Deus um mimo, pois Ele te mandou. Quando eu cheguei da igreja, ela desesperada me ligando: vem embora, vem embora. Eu estava na igreja até tarde, chego em casa, ela me entrega a caixinha, quando eu abri, estava grávida. Deus realizou. Deus pode. Não há nada impossível para Deus. Deus curou tanto que já veio a segunda filha. Aí, para não encher a terra, eu já cortei fora. Senão eu vou povoar a terra. Povoar o Ceará. Quando a bênção vem, ela vem a balde, né, gente? Mas, meus irmãos, os pensamentos, se eu deixasse aquele pensamento, daquele fracasso, naquele momento me paralisar, eu não experimentaria esse Deus que faz milagres. Se eu não parasse para ouvir Deus quando eu estava no alto de uma janela do prédio para pular, que Deus pode erguer do pó o desvalido, eu estava desvalido, eu estava humilhado em outra nação, o meu sonho foi para o ralo. A noiva que eu tinha me traía no Brasil. Eu tive que arrancar uma aliança, conversando por telefone, encerrar um relacionamento de 5 anos. Eu entrei em depressão profunda. A minha depressão era tão profunda, se tiver algum psicólogo aqui vai perceber,
porque eu tinha prazer em me ver no espelho chorando para ter dó de mim mesmo. Lamentações de Rony Carrijo. As minhas fotos antigas eram todas com semblante caído, triste. Deus ergue do pó o desvalido e faz assentar com os príncipes. Eu estou aqui diante de príncipes do Senhor nessa manhã. Efésios 2, 4 e 5 fala assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Diga assim: Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Meus irmãos, se Deus te deu salvação, que é o maior milagre, por que não acreditar nos outros milagres? Você sabia que o maior milagre é a salvação? É o mais importante. Se isso não gerar em você alegria e fé para os próximos passos, o que mais vai gerar? Eu não sei se o Neto já passou, o pastor Neto já passou por isso, mas sua esposa, mas ao longo da caminhada ministerial, eu já estou praticamente, desde quando eu converti na igreja, trabalhando na Lagoinha, então eu posso contar que eu tenho 24 anos de ministério, de pastoreio consagrado a 14. Vai chegando um tempo na vida de tanta pedrada, traição, confusão, cansaço, que a nossa fé começa a ser contaminada. E a gente começa a perder a ousadia. A gente começa a perder o ânimo. E a gente se esconde atrás de uma teologia. Não, porque a gente não pode ser da fé demais, porque é excesso. Não, a gente não pode profetizar demais, liberar a palavra demais, porque é excesso. Aquela teologia que vai te colocando dentro de uma caixinha de um livro, que você tem orgulho de ver a estante de livro que você já leu, mas não tem história para contar. Eu caí nesse lugar. Eu não acreditava mais em profético, até Deus começar a usar profetas e falar profundamente a nossa alma, da gente ficar desesperado. Deus, mas por que, Deus? Está tão bom, está tão tranquilo. E como Deus tem despertado os dons que estão paralisados por causa dos sofismas. Talvez tem pessoas aqui hoje que não estão crendo mais no sobrenatural. A sua mente paralisou, o seu coração paralisou, porque você já viu muitas mentiras, já viu muita coisa maquiada, já viu muita forçação de barra. Eu vivi isso. Você já viu muitas coisas erradas no meio e você acha que é isso. Mas, meu irmão, se Josué e Caleb fossem andar pela multidão, não é porque a multidão está dizendo ou fazendo que é a verdade, você tem a sua vida íntima com Deus. Não deixa morrer dentro de você essa fé ousada de crer no sobrenatural de Deus. Deus pode fazer coisas grandes porque Ele é rico em misericórdia. E eu quero deixar o último texto para vocês. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei como você está, eu não sei o que você acredita, mas eu vim de tão longe com a convicção. Falei com a minha esposa, falei: amor, está queimando dentro de mim. Sabe, Neto, aquelas pregações que você não está preocupado com a homilética, com a hermenêutica, que você só quer entregar o que Deus quer falar, está desse jeito. Irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, mas fé não é crer que vai dar certo. Fé é crer num Deus que pode fazer dar certo. Talvez você não viveu ainda porque você está nessa fé positivista. Vai dar certo, vai dar certo. Para de falar assim, fala assim: Deus, o Senhor pode, por isso eu creio. Deus, o Senhor pode, por isso eu creio. Não é colocar fé naquilo que você sonha, não é colocar fé no green card. É colocar fé no Deus que pode te dar um green card. É colocar fé num Deus que pode mudar a legislação. É colocar fé num Deus que pode mudar a história.
É colocar fé num Deus que tudo pode, não há nada impossível para Ele. Está na hora da igreja começar a olhar para Deus com os olhos, com o óculos correto, crendo que tudo pode, Deus tudo pode, não há limites para Deus, nada pode impedir Deus. Se Deus liberar uma palavra, tudo pode mudar. E é tão importante esse poder da palavra, do argumento, que tudo foi criado pela palavra. Por que Deus usou a palavra? Por que Deus deixou para nós a palavra? Pega a sua Bíblia e coloca na sua cabeça assim. Põe o celular, pode. Não é pecado não. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia usar o melhor tablet. É só para você lembrar, a sua fé nunca será maior do que o seu conhecimento bíblico. O que fundamenta a fé é a palavra. O que gera fé é a palavra. O que alimenta a fé é a palavra. O que nos ensina a usar a fé é a palavra. O que traz existência à nossa fé é a palavra. Não há fé sem a palavra. A sua vida é resultado dos seus investimentos. Invista na palavra. Invista no conhecimento de Deus. Invista no conhecimento da palavra de Deus. Se Deus te der a oportunidade, estude. Faça algo. Busque Deus pela palavra. Deus usa o profético, mas o profético não te traz destino. O que te traz destino é a palavra. O profético te mostra o que Deus já falou com você. Porque se o profeta errar, você está firmado aqui. Não duvide do profético, mas creia na palavra em primeiro lugar. Sem a palavra, você é só mais um na multidão. Sem a palavra, os espias tinham a palavra de ouvir, mas não tinha no coração. Eles viram os gigantes. Josué tinha, mas Caleb a palavra no coração. Eles viram as bênçãos. No coração dos espias, os gigantes vão nos esmagar, como gafanhotos, síndrome do gafanhoto. Mas Josué e Caleb disse: o Senhor prometeu, vamos rasgá-los, como se rasga um pão. Vamos passar por cima deles, porque Deus deu uma palavra. Fica de pé. Quais são os pensamentos que estão norteando a sua vida? Meu casamento não tem mais jeito, Deus transforma água em vinho. A minha saúde não tem mais jeito, Deus cura. A minha sexualidade, eu não consigo viver à luz daquilo que Deus diz, por causa disso, daquilo e daquilo outro, e a filosofia do mundo vai norteando você. Não! Você é o que o Pai te criou para ser. Se Deus te fez homem, é para ser um grande homem, um grande líder. Se Deus te fez mulher, é para ser uma grande mulher cheia do Espírito Santo. Você é o que Deus diz, não o que o mundo diz. Ah, mas eu não consigo. Não, você não consegue, mas com Deus tudo é possível.